Olá, olá, seja bem-vindo a todos os telespectadores daí do canal. E no vídeo de hoje vamos falar do central dos escravos aqui da província de Inhambane, onde o Nathaniel e Beleza em pessoa foram visitar e vamos ter essa oportunidade de querer mostrar também, porque merecem saber onde é que na verdade os escravos eram presos naquela altura. Então fiquem ligados neste vídeo porque vão descobrir ponto a ponto onde eram escravizados e eram vendidos por troca de alguns produtos no tempo colonial. Então, dito feito que aqui em Moçambique sofremos muito trabalho no tempo colonial devido à luta portuguesa, né? Que durou muitos anos, 16 anos. Então, é neste lugar onde os portugueses haviam se instalado lá em Inhambane e pegavam muitos escravos que eram, maioria, moçambicanos, e para eles serem forçados a trabalhar naquele local. E, portanto, dentro daquele local eram vendidos por troca de alguns bens, como ouro e entre outras coisas. Então, é neste vídeo que vamos tentar detalhar ponto a ponto o que aconteceu. Amigos, aqui está o nosso amigo Beleza em pessoa do canal 10 Cantos, que vai vos explicar para onde vamos. Explica para nossos amigos aqui para onde vamos. Amigos, como é que vocês estão? Deste lado está tudo bem, graças a Deus, a vocês e ao meu próprio esforço. Hoje nós vamos conhecer a história de como é que os pretos de África, particularmente Moçambique, eram recolhidos e guardados aonde, como é que saíam dali e para onde é que iam. Então, existe uma cela onde eram armazenados esses, eu digo armazenados porque é o mínimo que se pode dizer com que os portugueses fizeram conosco. Então, nós vamos para ali, eu levo meu amigo Nathaniel para lá, com o objetivo de fazer com que a história esteja gravada da melhor forma possível. Então, lá do outro lado, vocês vão poder compreender e sentir. E eu vou contar isto aqui da maneira mais direta possível, com vista a que vocês voltem no tempo. Então, este vídeo merece muitas visualizações e estamos juntos, lá vamos nós. Simbora! Yeah. E aqui nós a sair do nosso quintal de chapas de zinco, que eu já expliquei ali no vídeo anterior. Este quintal é de vidro, só que o vidro não transparente. Toma lembrar. Inhambane é um lugar, é meio que uma ilha isto, quer dizer, tem uma entrada e uma saída, então deve ser uma ilha ou deve ser tido como uma ilha. Então, está perto de água isto, então se eles colocarem alcatrão aqui e não uma coisa pavimentada, pode ser que o alcatrão se estrague com mais facilidade, entende? Sim. Não existe respiração e tal. Inhambane é um lugar muito tranquilo, de tal forma que as principais avenidas são asfaltadas. Tu vais para aqui, para ali, para tal, só que há um pecado aqui. As vias principais, a principal via que te mete aqui em Inhambane é muito pequena, é faixa para um carro. Pois Por quê? é, eu vi. Porque antigamente faziam-se carros muito finos. Então, as estradas das grandes cidades, aqui, pelo menos em quase todas as cidades de Moçambique, você encontra isso. Então, a estrada que existe aqui em Inhambane, que é a principal daqui, é muito fina para atender aqueles carros. Então, é possível que seja complicado para quem esteja acostumado a conduzir em altas estradas e mais largas. Mas vamos lá para poder ver mais coisas. Então, meus amigos, é isso. Nada melhor que alguém que entende das coisas para poder vos explicar. Eu também estou muito curioso para saber, porque vocês sabiam que esse tipo de histórias não se colocam em nossos livros. Nós aqui em Moçambique somos obrigados a estudar coisas de fora. Assim como vocês aí que conhecem mais sobre a nossa história do que nós mesmos, nós não conhecemos praticamente nada sobre nós. Então será um prazer voltar no tempo que eu nem existia, mas será um prazer voltar e conhecer essa linda história. Então, meus amigos, se ainda não... Tá vendo? É tudo ao vivo aqui. Se ainda não deixou o teu comentário, deixa o teu comentário. Não te esqueça de partilhar com um amigo teu ou familiar para que este vídeo voe. E não te esqueça, o YouTube entende que este vídeo é muito bom quando vocês colocam um monte de gosto. Então, coloquem um monte de gosto aí.
Como falei para vocês que é tudo ao vivo, enquanto eu estou aqui a gravar os meus conteúdos, ele está aqui também a se amassar, porque ele tem uma câmera para gravar, então eu acho muito difícil. Pelo menos ele tem dos cálculos que temos que fazer. Como é que se chama? O viewfinder. Não, o visor, tipo visor, flipado, pelo menos. Enquanto eu uso essas câmeras de trás para poder adquirir mais qualidade, mas é isso, vamos lá ver o sofrimento dele. Normalmente, meus amigos, eu acho que vou sair para fazer um tour por essa cidade, porque é uma cidade super diferente da cidade de Maputo, de qualquer cidade que eu já estive. Porque, olha só, contém construções mesmo, aquelas construções antigas dos nossos antepassados que trabalhavam nessas casas, assim que é. São casas daquela época do colonialismo, então muros e tal. É muito bom estar aqui e se sentir realmente numa ilha aqui. Olha só essa paisagem. Cá deste lado existe uma cidade também histórica. Olha só essas casas aqui, muito diferenciadas. Então a nossa viagem continua, porque estamos nesse momento a caminhar a esta direção. Estamos quase. Estamos quase, porque né? É exatamente ali, assim. Já está, vai começar daqui a nada o muro da cela dos escravos. É daqui a pouco. Então é isso. Quer dizer que o sofrimento de caminhar já terminou. Estamos nesse momento a chegar. Finalmente, meus amigos, chegamos ao lugar histórico. Olha só, cá deste lado, quando giram assim, e vos mostro essa casa grande, que foram celas de detenções, assim que é. Eu não entendo muito bem, mas há quem vai vos explicar isso exatamente. Eu também aproveitar saber dessa história. Então, vamos nesse momento se dirigir até aquela casa grande que vocês estão a ver e se embora. Meus amigos, a entrada principal é esta. Exato. Olha só, ali com aqueles grades, então nós vamos entrar daqui a nada, só estamos à espera desses carros passarem. Lá vamos nós. Olha só. Inicialmente já dá para ver que as construções... Logo aqui, a primeira, tu vês esta grade aqui. Eu não sei dizer de que é esta grade. Pode ser que tenham colocado agora para impedir a entrada de pessoas aqui. Mas sim, colocaram agora porque, se fores ver, aqui existe cimento novo aqui. Então provavelmente tenham colocado que era para eliminar a entrada massiva de pessoas aleatórias. Mas colocaram há muito tempo mesmo. Tanto é que já enferrujou assim. E logo aqui a entrada, tu tens esta parte aqui. Eu vou vos explicar. Existe uma inclinação de por aí 5 graus aqui. Vos explico a lógica disso lá do outro lado. Mas a primeira coisa que eu quero vos mostrar, Nathaniel, tu não estás preparado para isso. É o tamanho das paredes. Vem cá. Já no início mesmo, estou mesmo a gostar do que ele quer me explicar aqui. Veja só, estás a ver aqui? Antigamente o que eles faziam? Eles iam lá para fora, pegavam pessoas que eles julgavam aquelas pessoas como fortes para poderem manter o negócio em funcionamento. Carregavam aquelas pessoas e eram levadas para lugares onde os familiares não sabiam, entende, né? Esses campos de concentração ou alguma coisinha, eles tiravam o pessoal da força para poderem ir vender. Então, eles olhavam para as pessoas... alguma coisinha. Sim, tem. 1,50 m, 1,20 m. Muito grande. É muito grande isto. Agora, diga-me tu, veja só, antigamente provavelmente não se fizessem cidadãos altos e tal. Temos que andar com cuidado, aqui está sujo no verdadeiro sentido. Então, veja só, a altitude aqui. E a única janela que era a que permitia a ventilação é esta aqui. Estás a ver? Esta tem uma outra ali. Esta aqui está fechada também, mas era uma das janelas, esta no caso. Então, diga-me, quem seria capaz de galgar isto? Porque aqui eles não cimentaram, deixaram a coisa do jeito que estava. Tinha piolhos, tinha tudo quanto você pudesse imaginar. Portugueses dessa época não foram bons. Então, como é que tu ias fugir? Não tinhas como fugir, entende? Então, assim que chegasse a hora de se vender os escravos, eles depois tiravam os escravos daqui para cá. Mas existe outra coisa. Vamos lá. Bom, só daqui eu consigo ver. Olha só, são mais de 10 pessoas. Não, mais de 4 ou 5 por aí metros. Isso que quer dizer mais de 50 euros. Meus amigos,
Olha só, estou impressionado. Não consigo explicar muita coisa porque estou de facto impressionado com o que o nosso amigo veio nos mostrar e vamos continuar aqui vos mostrando. Então, estás a ver aqui, consegues ver isto, né? A espessura, é tudo igual. Vais talvez te perguntar, tu, querido amigo, o que é isso? Isto aqui não é cimento. O português não usou cimento para poder construir isto. Entende? E a coisa era tão organizada de tal forma que, isto aqui ainda pode se manter em pé, pelo menos os resquícios disto aqui possam sumir daqui a uns 300 anos, não sei. Mas isto aqui é tão duro. Por quê? Porque eles usaram pedra, areia e cal. Entende? É isso que usaram para poderem construir isto aqui. Tudo bem que é melhor que tu venhas, assim que vieres para cá, vires e segurares isto com muito cuidado, senão vai cair, porque isto aqui já começou a tremer, então conforme vês, já vai cedendo e por aí vai. E as vigas que se usavam antigamente eram vigas de madeira. Estás a ver esta madeira aqui? E essa madeira eu já falei aqui no canal, que é chamado de simbir, algo Mas do isso tipo. aqui é chafuta. Chafuta. Sim, chafuta. Chafuta usam para fazer barcos também, então é uma madeira muito resistente. Entende? Então, eu disse que ia explicar a razão desta rampa que existe aqui. Existe uma inclinação que talvez eles não consigam Vamos colocar a câmera assim para perceberem a descida. Ok, tem uma rampa aqui. Eu vou explicar a psicologia por detrás destas rampas. E olha só para aqui. Aqui provavelmente fosse o lugar aqui não entrava vento, não entrava absolutamente nada facultado. Talvez fosse o lugar onde eles punissem as pessoas aqui. Vem cá pra... Muito. Olha isso. Dá para fazer uns filmes de Hollywood por aqui. Chamem os da Hollywood para virem fazer filmes por aqui. Agora, para poder entender bem a psicologia por detrás das rampas, existe esta rampa aqui. Eu fiz de propósito, deixei que nós chegássemos a esta fase para uma melhor compreensão. Porque eu tô aqui em cima e já dá para se perceber a rampa, né? Quanto mais desço, olha só. Até treme um bocado. Uma coisa que se peca aqui em Moçambique é que não existem registros oficiais da nossa história confiáveis. Tu tens que ir de pessoa em pessoa para poderes ter a história contada para ti. Aqui, de como vejo aqui provavelmente aqui fosse o lugar onde eles reunissem todos os escravos, contassem, para poderem sair com eles e irem vendê-los, no caso. Então, uma vez eles andassem acorrentados, eles precisavam das rampas para poderem andar com facilidade. Razão pela qual criou-se a rampa, que é: estás aqui acorrentado a outro irmão, tens como andar facilmente assim. Reconstruindo a cena, assim. Imagine que eu tenha virado para lá, assim, subir assim com facilidade. Os escravos, entende? Aqui, deste lado, aqui, parava o cidadão que contabilizava os escravos e ainda havemos de ir lá para cima. Aqui ficava o lugar da contabilidade da escravatura e tal. E controlava tudo dali de cima, porque é mais em cima, poderia controlar tudo por aqui. Sim, então, ele tirava os escravos, tipo, já podem sair, saíam e iam, faziam aquele caminho. E nós ainda vamos chegar à ponte, só que há uma coisa, lá na ponte venta um pouquinho. E é bem possível que a cena fique complicada, mas nós vamos fazer de tudo para falar o mais próximo que pudermos ao microfone para poderes ter a história contada de forma direta. Agora, aqui, nos dias de hoje, sabes quem vive? Não. Pessoas sem teto. Elas vêm aqui viver. Aqui. Vem cá. Pode ser sim, que encontremos... Vi uma coisa ali. Então, veja só. Isto aqui remete-nos às Turquias, aquelas coisas, aquela coisa das Romas antigas, das Grécias e tudo mais. Veja só esta pedra aqui. E existe uma particularidade. Esta pedra foi trazida a barco para aqui. Qual é essa? Esta pedra que se usou para poder se fazer isto aqui foi trazida essa toda? Sim, foi trazida a barco. Por acaso é na arquitetura, na engenharia que eles usaram. Meus amigos, desculpa aí por não comentar muito. É que eu ainda estou a tentar processar o que ele está tentando explicar para vocês e eu também processar para eu poder perceber, porque eu tenho que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Agora chegamos aqui onde também tem essas roupas aqui, onde ele diz que ficam as pessoas sem teto. Olha só essas roupas. Ali, sim, olha aqui, tem uma cabana ali. Vamos entrar um bocadinho. Vamos invadir a casa de todos.
Oh, então a pessoa neste momento saiu. Puxa. Não temos como vir encontrar a pessoa aqui. Não dá para saber, porque de todas as vezes que eu vim para aqui não encontrei. Eu simplesmente via vestígios. É só ver, ali não há resquícios de ter estado alguém nos últimos dias. Estás a ver? Tipo agorinha no caso. Vês, né? Então, é isso aí. Veja só, estes são os seus pertences e tudo mais. Tá vendo? Ele cozinha ali. Estás a ver? Aqui. Sim. Olha, essas duas pedras aqui, ele coloca a panela aqui em cima. Meu Deus, estou bugado. Bugaram minha mente dessa vez. Bugaram minha mente. Então vamos continuar aqui explicando a história. Este espaço que hoje em dia nos coloca livres aqui para podermos estar é um lugar que remete-nos àquele sentimento de ontem. Nos faz sentir que ontem houve aqui um cidadão que, por causa do existe politeísmo cá em África. Se tu fores ao Egito e tal, vais encontrar Deus, sei lá que é, Deus, sei lá que é. Existiam deusas também. Então, com a entrada do colono, antes disso, os nossos antepassados, eles cultuavam esses vários deuses. Eles conheciam algumas técnicas. Então, usaram essa coisa chamada feitiço para poderem se defender dos cidadãos já lá nos campos de trabalho forçado, consegue entender? Então, eles, por mais que eles soubessem que o mundo não era só aqui, eles não tinham dimensão do quão grande ele era lá fora, do outro lado. E não sabiam que eles poderiam, em algum momento, passar para o outro lado. Foram tirados contra sua vontade e foram para lá. E tens como nos explicar que se as pessoas aqui poderiam... Do quão grande ele era lá fora, do outro lado. E não sabiam que eles poderiam, em algum momento, passar para o outro lado. Foram tirados contra sua vontade e foram para lá. E tens como nos explicar que se as pessoas aqui poderiam se reproduzir assim que é? O que acontece? Eles não permitiam a entrada de pessoas que pudessem se reproduzir. Eles não misturavam as pessoas. Não só, sabe? Há uma coisa muito triste. Eles pegavam desde pessoas que, desde crianças até lá para cima, segundo alguma parcela da história, entende? Mas eles pegavam nas pessoas mais fortes. Então tinham menos preferência por mulheres, entende? Se fores ver a história também da navegação dos portugueses cá para a África, vais entender muito uso de crianças lá dentro que eram usadas as crianças como objetos de satisfação daqueles que navegavam com os portugueses em busca de coisas. Você entrava com sua mulher e era obrigado a ter que deixar sua mulher para outra pessoa, entende? Para sua satisfação. Então, entende? isso nos leva àquilo que nós estudávamos, que as mulheres estavam ali para cuidar dos serviços de casa, da casa dos portugueses, assim. Sim, não, cuidavam dos portugueses primeiro, depois é que cuidavam das demais coisas, entende? Então, com isso, o que acontecia? Depois que se entrasse no barco, no navio negreiro, o navio negreiro, eram perfiladas as pessoas tipo sardinha. Eram perfiladas as pessoas tipo sardinha. Então, à medida em que o tempo ia passando, as pessoas iam morrendo. E o que se fazia com os corpos? Eram deitados no mar. Entende? Vê o quão não humanos eles foram. Mas os de agora são muito bons. Não, os portugueses de agora. Existem muito outros bons. Que, por causa da leitura e tal, eles preferem continuar assim. Tanto quanto outros negros também não gostam de outros negros. Eu vejo para outro negro e digo, aquele negro é mais preto que eu sou mais claro. Entende, né? Então, existe isso. Existe essa preferência. Porque eu prefiro as clarinhas, eu prefiro... Existem muitos negros que dizem, eu prefiro as branquinhas. Entende? E eu vi uma coisa aqui, não sei se vai conseguir explicar para os amigos. Então, aqueles pilares, o que significam? Será que significam que queriam ainda continuar com a construção? É engraçado, é interessante. Estes pilares aqui que vocês veem aqui em cima garantiam o teto. Faziam parte do teto, da cobertura, porque isto aqui não estava assim, tinha cobertura lá. Então, isto aqui fazia parte da cobertura, com vista a que eles pudessem ter o que eles quisessem. Vamos lá, também não fica bem tratar mal do teu produto. Não, tem que estar tem bem. Tem que estar conservado. Eu vou mostrar aqui, só para poderem ter a vista, ok? Para poderem ter a vista daqui de baixo e verem o quão fácil era fazer a contagem dos escravos. Ok, Nathaniel, estás a ver aqui onde nós estamos? Estamos na parte alta da administração, por onde o cidadão colonizador tinha visão completa da parte de baixo, entende? Então, aqui, só para poder ter ideias sobre a cobertura e por aí vai, tu vês estas telhas aqui, as telhas que eram usadas ok. E onde é que isso era fabricado? Aqui mesmo em Moçambique? Isso era fabricado aqui por teus avós. Entendes? Teus avós é que fabricavam isto aqui. Estás a entender isto aqui? Então, veja,
a qualidade disto Não, é superior eles, a ao qualidade, atual a tijolo que qualidade se é usa. boa, sim. Entende? Eu posso deixar, não sei se vai me envergonhar isso aqui. Deixa lá, querer ver. Tá vendo? Nem Não. se partiu. É, né? Tá aqui, tá inteiro. Vamos lá, de novo. Ah, não. Agora sim. Não, tá. Mas ok, aqui é a parte alta da administração. Tu vinhas, ok, vens, estás aqui e cá embaixo tu tens a visão completa e conseguias fazer a contagem dos teus escravos como o senhor à vontade. Sim, olha percebes, só. né? Lá embaixo devem ser uns 2 metros para aqui, ou 2,5 e tal. E tinha-se esta visão aqui, consegue entender? E bem Então, ampla. bem ampla. Então daqui ele poderia determinar. E é veja só, bem no meio. Ela também era muito inteligente. Exato. Olha, é bem no meio Yeah. de tudo. Então, só para ver, eles saíam dali, tinham aquela rampa, estás a ver? Dá para ver aquela rampa ali, né? rampa Sim, ali. aquela rampa, e depois iam por aquela inclinação que eu disse lá no início, que era de quase 5 graus por aí. Então, iam deslizando. E ali fora, onde a gente vai daqui a pouco, é onde fica a estrada principal, percebe? Então, é basicamente isso que acontece. Nathaniel, diga para os nossos amigos que Moçambique tem histórias ainda em posição virgem, que ainda não foram exploradas. Moçambique tem histórias que precisam ser colocadas do jeito que elas são. Nós estamos a mostrar isto do jeito que é. E atenção, histórias às vezes mudam de acordo com a perspectiva de cada um que conta. Então, se vierem para cá, existe um museu, vão ao museu e tentam encontrar a história. Mas não se deixem levar apenas pelo que o museuador, eu não sei se é assim que se diz, aquele pessoal que trabalha no museu, não sei se é assim que se chama. Não se deixem só levar por isso. Vocês têm que ir em busca da verdade por conta própria. Uma coisa que eu gosto daqui do nosso país é que quando tu fazes turismo, tu tens a oportunidade de explorar as coisas por tempo indeterminado. Procura um amigo. E bem aqui, meus amigos, aqui na frente tem uma história também que precisamos contar para vocês. Olha só essa casa. Então, nada melhor que ele que entende disso para vos explicar. Explica para nossos amigos o que é, onde é que estamos aqui. Exato, Porque saímos dali, celas, sim. certo? Então, aqui chama-se Pórtico das Deportações. É aqui onde se administrava todas as coisas, entende? É daqui que se davam os carimbos, se davam os números para os escravos e por aí vai. Se sabia quanta mercadoria, que no caso pessoas, eram levadas daqui até fora do país e quantas perdas. As perdas tinham que ser sabidas aqui para poderem ser anotadas aqui e se entender quanto de finanças o português havia perdido no caso. Como forma de se eternizar isto, o governo decidiu colocar uma placa aqui. Ok, aqui está a plaqueta aqui. Eu vou ler. Ok, eu vou ler aqui. É só, está aqui. Está. Pórtico das Deportações. Não vamos esquecer aquilo que passou. Vamos sempre recordar a nossa história, história do povo moçambicano buscando inspiração na nossa luta. Até princípio do século XX, que no caso, princípio do século XX, fim do século XIX, por aqui muitos moçambicanos passaram torturados como escravos e exilados pelo colonialismo para longe da sua família e da sua pátria, donde nem todos puderam voltar. Inaugurado por Sua Excelência, membro do Bureau político e primeiro-ministro da República, na altura popular de Moçambique, Dr. Mário da Graça, alguma coisa, Machungo, aos 18 de dezembro de 1988. Estás a ver, Nathaniel? É isto, entende? Então, agora, vamos ao próprio porto, de onde eram levados os escravos para terras do comércio. Então é isso, terra que nos guarda, terra que guarda a nossa história. É um prazer estar aqui. Agora vamos até lá, na ponte. Então, meus amigos, acabamos de chegar aqui na ponte, onde tudo acontecia e terminava aqui. Então, a liberdade dos nossos irmãos antigos terminava neste exato ponto. Como vocês podem ver, olhem aquela ponte.
é de onde se atravessava e se chegava neste exato momento, aqui. Ele me explicou que era onde atracavam os barcos e os escravos se dirigiam assim que é para o navio. Era navio ou era para? Navio. Navio. Para o navio e iam a direção ao oceano. Oceano Índico. Para quem não sabe, o nosso Moçambique é banhado pelo Oceano Índico. É banhado pelo oceano. Tem como costa o Oceano Índico. Olha isso. Então, é isso. A história se resume. Resumimos essa história para vocês terem noção de como era antigamente e agora. Para quem é moçambicano também, para poder ver como era. Acredito que eu não sabia dessa informação e vocês também para poderem perceberem um pouco, porque eu sei que vocês gostam de facto de ouvir esse tipo de assunto, informação. Então, meus amigos, essa foi a história maravilhosa que eu tive aqui o prazer de colher, que ainda vou colher outras histórias na companhia aqui do meu amigo Beleza, é a pessoa que me levou aqui para conhecer isso, e muito obrigado, agradecer a ele, e como jeito de vocês também agradecer a ele por ter nos levado até a este lugar maravilhoso. Por favor, vão ao canal dele que vou deixar aí na descrição. O nome chama-se 10 Cantos. 10 Cantos. Vão lá e digam para ele que viemos através do canal do Nathaniel. Vim pelo Nathaniel. Isso é uma gratidão enorme, porque vocês sabem que em Moçambique é muito difícil para fazer conteúdo. Então, ter uma pessoa assim que te leva, te dá dicas e te indica onde é que a gente pode fazer o conteúdo é muito bom. Então, muito obrigado. Ainda vamos continuar a gravar bastante.